nome de Jesus, abençoa a vida do pastor Ricardo, Senhor, que ele possa estar nos trazendo, Pai, compartilhando, Senhor, aquilo que está no teu coração para a nossa vida. Usa o teu filho com sabedoria e graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom, né, estarmos juntos. Então vamos lá, vamos abrir então, né, abra sua Bíblia aí, na carta de Tiago. Carta de Tiago, no capítulo 2. A minha versão aqui é ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Se puder botar também na tela. Eu gosto de acompanhar também na tela ali. Amém. Você crê que Deus quer falar com você? Amém. Glória a Deus. Então a gente na semana passada, a gente falou então um pouquinho desse capítulo, do capítulo 2. E nós falamos do capítulo 2, do primeiro versículo até o versículo 13. E hoje nós vamos estar falando do versículo 14 ao versículo 26. O versículo do 1 ao 13, então, fala ali, tem um assunto bem específico, esse primeiro bloco, que o apóstolo Tiago, então, ele falando a respeito o cuidado que a igreja deve ter de não fazer acepção de pessoas. Independente de quem a pessoa é, de qual a classe social, raça, ou independente de quem a pessoa for, não ter tratamentos diferentes no meio da igreja. Foi isso que nós tratamos na semana passada. Então, Tiago condena essa prática. Deus não nos trata assim, né? Deus, ele é um Deus de todos, amém? Ama a todos e trata a todos de maneira igual, amém? Glória a Deus, graças a Deus por isso, né? E Tiago, ele vai muito a fundo, ele disse assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é pecado, está lá no versículo 9. Quem faz isso, quem faz acepção de pessoas, seja por qual contexto e por que for, isso é pecado. Então, Tiago, ele confronta realmente essa prática e ele diz que isso é um ato pecaminoso. E então, agora, a partir do versículo 14 até o versículo 26, então, nesse segundo bloco, agora a gente traz um outro assunto, que é essa questão da fé juntamente com as obras. Então, é o desafio, né, só para antes da gente ler os versículos, para a gente ficar na nossa cabeça, é esse desafio que nós temos todos os dias da nossa vida, de não só ter o conhecimento da palavra de Deus, né, ter a teoria, vamos dizer assim, mas agora o desafio de praticar, amém? Não só saber, mas agora viver, amém? Então, esse é a essência desses versículos que nós vamos ler aqui, né? Esse desafio de nós, a partir do momento que recebemos algo de Deus, agora colocar em prática. Então, é isso que ele vai falar. Então, a partir do versículo 14, vamos ler então. Diz assim o texto: meus irmãos, que se aproveita, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma.
Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas homem vão, algumas pessoas falam insensato, né? Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Esse versículo tem uma tensão aí, né? E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Eu queria te convidar de novo a fechar seus olhos, né? E peça para Deus falar com você. Pai, fala conosco. E nós estamos diante da Tua palavra, Deus, e queremos ouvir o que Tu tens a nos dizer. Nos ajuda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como eu disse no início aqui, esses versículos do 14 ao 26, né, dá bastante, é bastante complexo no sentido que parece, né, isso até Lutero, estava vendo que Lutero, ele chegou a um ponto de dizer que a carta de Tiago era uma epístola de palha. Quem já ouviu falar sobre isso? Uma epístola de palha, ou seja, como o Lutero questionando, né, como Tiago vem dizer que a fé ela é só válida e nós somos justificados pelas obras, porque o apóstolo Paulo não falava isso. Então eu queria só para trazer um contexto para vocês, abra comigo lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, só para a gente trazer um paralelo aqui. Então nós estamos falando, então, só para a gente memorizar bem, nós estamos falando, então, de uma fé que agora o Tiago está incentivando, e não só incentivando, confrontando os irmãos a não só viver essa fé de palavras, mas de obras, ou seja, viver ela, praticar ela. A fé que gera uma ação operante. E o apóstolo Paulo, então, ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio, até aqui tudo bem, né? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Tá tudo certo até aqui, né? Daí só que o apóstolo Paulo fala agora, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. E o versículo 24 diz: verificais, o Tiago dizendo, né, que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente ou apenas pela fé. E agora? Quem é que está certo? E aí, Ana? Quem é que está certo? Será que Paulo está errado e Tiago está certo? Será que Tiago está certo e Paulo está errado?
A grande verdade é, amados, que o Tiago ele não está contradizendo, ele não está falando contra aquilo que Paulo falou. Até porque se ele estivesse falando, nós teríamos uma contradição bíblica. E a Bíblia ela não se contradiz. Amém? Glória a Deus. A Bíblia ela vai se explicando. Então, Tiago está falando de um complemento da essência da fé. Então ele diz, se tu tens fé, naturalmente, por consequência, as obras naturalmente vão fazer parte da sua vida. Amém? Eu só queria deixar claro isso, para que a gente não venha criar nenhuma dúvida no nosso coração. Então é isso que o Tiago está falando. Então, no versículo 14, agora vamos lá para Tiago então, no versículo 14, ele fala isso, e a gente vai vendo isso exatamente conforme a gente está falando aqui. Olha só, mas, versículo 14, tá aqui não. Meus irmãos, então está falando de pessoas cristãs, está falando dos irmãos, não é de alguém que não conhece o Evangelho, é de alguém que já foi atingido por essa fé. Amém? Então são os irmãos. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Então ele traz duas perguntas aqui, retóricas. Então essa primeira pergunta ele diz assim, como é que eu posso dizer, falar, pronunciar que eu tenho fé e não tenho obras? Porque é muito fácil falar. E difícil, muitas vezes, viver. Será que isso acontece comigo? Jesus, ele, no capítulo 7 de Mateus, ele fala isso. Ele fala assim, olha, naquele dia, vocês que disseram, Senhor, 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 falaram, eu vou dizer uma coisa, mas não fizeram a minha vontade. Então é isso que Tiago está aqui colocando, desafiando os irmãos, confrontando os irmãos, não ficar apenas nas palavras, na retórica, mas agora viver aquilo que tem recebido da parte de Deus. Esse é o nosso desafio nessa manhã. Amém? Glória a Deus. 1 João, no capítulo 3, abra comigo lá. João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Eu acho que eu anotei certo. Diz assim o texto, quem, pois, tiver bens do mundo... Antes de nós ler, deixa guardadinho aí, que eu me antecipei, na verdade. Deixa guardadinho aí. Vamos ler o versículo... A gente leu o versículo 14. Então ele está confrontando a questão da fé, não só falar, mas agora praticar. Né? Ele até diz, né, por acaso, essa fé que só... A segunda pergunta retórica que eu falei ali, né? Por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Então ele questiona essa fé que é sem obras. Que essa fé não é uma fé genuína. Não existe a verdadeira fé, a genuína fé é uma fé que, por consequência, tem uma ação. Amém? Ela manifesta algo. Então ele questiona essa fé que não tem obras, é isso que está lá no final do versículo 14. Essa fé que não tem obras, essa fé que não faz nada, que não vive, que só fala, essa fé não é que te salvou, que não é o que salvou vocês. Está dando para entender?
Então ele questiona, essa não é a fé verdadeira. Essa não é a fé que vocês receberam. Então ela vem junto, ela é um complemento. As obras, a ação, a manifestação, a vida, ela vem junto. Então ele traz, então, nesse versículo 14, esse princípio, essa advertência para a igreja. E agora, no versículo 5, ele traz um exemplo. Eu me antecipei aqui, agora vamos lá, no versículo 15. Então, o 15, o 16 e o 17, ele fala sobre isso, ele dá um exemplo. Então, vamos ler agora, então, pausadamente aqui, para a gente poder entender bem. Então, entendendo o versículo 14, agora a gente vai para o 15. Ele traz esse exemplo. Se um irmão ou irmã estiverem encarecidos de roupa, então a gente está no inverno aí, gaúcho, né? Eu acho que isso não acontece muito. De repente acontece um pouco lá no Nordeste, mas está falando aqui mesmo do frio aqui, né? Eu acho que ele estava no Sul aqui, quando ele escreveu aqui. Não. Se algum irmão, versículo 15, ou irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados de alimento. Então está falando de pessoas que não têm roupa, que estão precisando de roupa para se aquecer. Está falando de pessoas aqui que não têm o que comer. Olha só. Versículo 16. Então se apresenta, olha só, para quem? Para os irmãos. Já aconteceu isso com você alguma vez? Esses dias eu falei aqui na semana passada, estava trabalhando ali, fazendo as coisas que tem para fazer da igreja. Pá, ocupado. Daí o Vinícius chegou ali na porta. Pastor, só estava eu de pastor aqui naquele dia de tarde. Tem o pastor que está aí hoje, tem uma pessoa que está chamando ele, está precisando de alguma coisa. Sabe quando tu não pode parar aquilo que tu está fazendo? Eu disse, meu Deus, e agora? Não, vou parar. Pensando em Tiago, né? Tá, vou parar. Aí fui lá, abri a porta, trouxe para dentro um friozão, dei umas roupas, dei um café quente. Já aconteceu isso com você? A gente ajudar, né? Então, é isso que Tiago está falando aqui. Então, quando se apresenta para nós essa situação, ele traz um exemplo para que a gente possa agora manifestar aquilo que a gente tem recebido da parte de Deus. E não ficar só na teoria. Então, o versículo 15 é isso. Então, se algum irmão ou irmã estiver passando frio, precisando se aquecer, em algumas versões fala, e com fome, daí olha só, o versículo 16. E qual de vós lhe disser, vá em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, que proveito há nisso? Então ele está advertindo aqueles irmãos, se alguém chegar para vocês, se alguém chegar com essas necessidades de roupa, de alimento, é claro que ele dá 3 exemplos aqui, mas a gente pode trazer isso para qualquer outro tipo de necessidade. Se algum irmão chegar com uma necessidade para vocês, o que vocês vão fazer? O que nós vamos fazer? Daí ele questiona, vocês vão dizer assim, não, vai em paz. Deus te abençoe. Que Deus possa te aquecer e te alimentar. É isso que nós vamos fazer? Daí ele questiona, como gente, que fé é essa que nós recebemos de Deus? Essa não é a fé verdadeira. É isso que ele está falando aqui. Então fala, amados, de uma boa retórica, que diz que tem fé, de repente aqui de uma boa pregação, mas na hora de manifestar isso, recua, não faz. Então fala de uma hipocrisia. Professa a sua fé, aquilo que crê, mas não faz. Que desafio para nós, né?
Que desafio para nós não sermos só ouvintes da palavra de Deus, mas agora também praticantes. Então, daí ele diz, o final do versículo diz, que proveito é isso? Que fé é essa que vocês estão vivendo? Então isso, amados, é um desafio para nós, né? Que fé é essa que a gente vive? Nós recebemos a fé verdadeira. Os princípios, os valores eternos que são do reino de Deus. E essa fé verdadeira, ela vem junto, ela é carregada de ação. Aleluia, glória a Deus. De manifestação, de toque. E o versículo 17, então daí ele conclui, né? Ele diz assim, então, se vocês fazem assim, se vocês fazem dessa maneira, chega a necessidade, chega a pessoa precisando de ajuda, se vocês fazem dessa maneira, olha só o que ele crava no versículo 17, assim também, a fé, se não tiver as obras, ou seja, se essa fé não vir carregada dessa ação, de manifestação de amor, de compaixão, não tiver essa sensibilidade, esse olhar, daí o versículo diz assim, ela é morta. Ela é morta. Olha como eu estou chique, Roberto. Essa palavra morta aqui, ela vem, é o mesmo sentido de necrotério. Necrose. Sabe quando uma coisa está necrose? Perdeu a sensibilidade. Não tem mais, olha a necessidade, olha, e aquilo não mexe mais dentro de si. Que fé é essa, irmãos? Que fé é essa? Essa é a fé verdadeira? Essa é a fé genuína? O apóstolo Tiago está dizendo não. Essa fé é uma fé morta. E aí, está tudo bem por aí, não? Que desafio para nós, né? Para a gente olhar para dentro de nós agora, será que nós temos vivido aquilo que nós recebemos da parte do Senhor? Será, amados? Será que, daí entra o texto, né, de 1 João 3, agora vamos ver lá então, 1 João 3, 17 e 18. Então é o mesmo assunto. Por isso que eu disse, a Bíblia ela não entra em contradição, mas ela vai se explicando. Amém? A Bíblia ela vai se explicando. Olha só que o apóstolo João diz aqui, ó, ora aquele que possuir recursos. Amados, se alguém chegar, deixa eu dizer uma coisa para você, se alguém chegar para você com uma necessidade, foi Deus que permitiu que isso acontecesse. E com certeza, de alguma maneira, Deus vai te usar para abençoar ela. Recebe isso em nome de Jesus. Amém? Recebe isso em nome de Jesus. Então, olha só, o apóstolo João, ora aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e agora fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos amemos de palavra e nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Então, o apóstolo Tiago questiona a tua fé, a nossa fé, quando não há uma ação, quando não há uma manifestação, quando a gente não se torna sensível à necessidade do outro, não faz nada, questiona a nossa fé, e o apóstolo João questiona o nosso amor. Que amor é esse que você recebeu? Né? E o versículo, então, agora, nós já falamos sobre o 14, o 15, o 16 e o 17, agora vamos para o 18, 19 e 20.
E eu creio que aqui o apóstolo Tiago ele vai, pastor, apertando cada vez mais. Ele traz uma historinha aqui. Então ele começa a dizer assim, mas alguém, então fala de uma pessoa, que ele fala que é o alguém. Alguém dirá, tu tens fé? Fala para esse tu, né? Esse alguém fala para tu. Tu tens fé? Alguém aqui, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então ele está dizendo assim, como tu pode dizer que tu tem fé se tu não tem obras? Sabe como é que eu vou mostrar a minha fé para ti? Com aquilo que eu faço. Com aquilo que eu pratico. Com a minha vida. E ele vai apertando mais ainda, no versículo 19, assim, ó. Crês tu que há um só Deus? Está intrínseco ali, né, no versículo 19, que esse tu respondeu. Sim, creio. Daí ele fala, né, então tu fazes bem. Fazes bem. Até, olha só, aqui para mim foi um negócio que pegou. Daí ele diz assim, até os demônios creem e tremem. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, ó, que aquele que só fala e não faz nada, está comparando a quem? Porque o diabo também crê. O diabo ele tem compaixão? Os demônios eles podem ter compaixão? Os demônios, se ele te vê necessitado, precisando de alguma coisa, ele vai fazer algo de bom para ti? Sim ou não? Não, né? Ele está comparando aquele que não tem obras com os... Meu Deus. Meu Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, amados? Porque em todo momento, em toda hora, em toda situação, Deus vai insistir conosco. Vai nos empurrar para que a gente possa manifestar tudo aquilo que a gente recebeu da parte de Deus. Esse é o desafio. Com os nossos vizinhos, com os nossos familiares. Trabalho, faculdade. E o versículo 20, então, ele fala... Então, ele diz assim, ele meio que quer mostrar agora, ele diz assim, queres, pois, então, ficar certo, ó homem insensato? Então, ele está falando assim, ó, eu vou te mostrar, então, tu que é insensato. Ou seja, o insensato é aquele que tem fé, que diz que tem fé, mas não faz nada, não tem obras. Então, eu vou te mostrar que a fé sem obras é inoperante. E como é que ele mostra? Ele traz um exemplo. Versículo 21, então. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho, Isaque, versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Versículo 23. E se cumpriu a escritura, ao qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então ele traz um exemplo de Abraão. E a gente conhece, está lá em Gênesis, no capítulo 22, a história de Abraão, que quando Deus prova, em algumas versões eu estava lendo, diz que Deus tentou Abraão, mas a
a pronúncia certa ali, a palavra certa é provou, né? Deus provou Abraão. E a gente viu aqui com o pastor Roberto no capítulo 1 que as tentações, elas são diferentes das provações. As tentações, elas chegam até nós para nos tirar da presença de Deus. As tentações, elas chegam para literalmente, nos fazer cair, nos derrubar. As provações, não. As provações, elas têm um caráter pedagógico. Ou seja, elas vêm por permissão de Deus para quê? Para fazer o cristão, nós, amadurecer, crescer. Amém? Aprender cada vez mais da parte dele. Então, quando Deus chega e pede a Abraão o seu filho, Deus o prova nessa hora. Prova quem? Prova a sua fé. Então a gente precisa entender que em vários momentos da nossa vida, em várias situações da nossa vida, áreas da nossa vida, Deus vai nos provar. E essa vai ser uma grande oportunidade para quê? Para que a gente possa agora manifestar, viver aquilo que nós professamos. Amém? Então nós viemos no culto, nós levantamos as nossas mãos, nós ofertamos, nós dizimamos, nós cantamos, nós tocamos, nós pregamos. E tudo isso é muito lindo. A gente costuma dizer, né, que dentro da igreja é fácil ser cristão. Mas a grande verdade é que lá fora, Deus vai nos provar, para que a nossa fé possa ser o quê? Aprovada. Então, em nenhum momento Abraão titubeou. Ele pega o seu filho, ele leva o seu filho ao monte. E ele vai matar realmente o seu filho. E o anjo vem e diz, não faça isso, porque agora eu sei que realmente tu temes a Deus. Ou seja, tu passou pela prova. Então a fé, junto com essas obras, muitas vezes ela vai nos provar, amados. Eu vou dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, vai ter situações muito difíceis que Deus vai permitir que você passe. Muito complicada que Deus vai permitir que você passe. Para que Deus possa, em nome de Jesus, dar a oportunidade a você a manifestar tudo aquilo que você crê. Amém? E eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus, que você vai passar pela prova, dando glória a Deus, que nem diz o texto. Eu estava me segurando aqui, mas foi mais forte do que eu. Você vai passar pela prova. Não, deixa assim. Deixa assim. Amém, amados? Nós passamos por situações difíceis, passamos ou não passamos? Passamos por situações complicadas, passamos. Não é fácil. E é nessa hora, em nome de Jesus, que Deus vai moldar você, fazer você crescer. Então ela tem um caráter pedagógico, ou seja, ela vai, em nome de Jesus, deixar você cada vez mais firme e forte, fundamentar a sua fé, e não só isso também. Daí a gente lê o texto e diz que agora esse homem, ele é chamado agora Pai das Nações. Amigo de Deus. Ou seja, ele vira agora um testemunho da sua fé. Meu Deus! Então Deus, ele não é masoquista, tá? Então tem um caráter pedagógico. Ele vai fazer você crescer, amadurecer, e as pessoas que olharem para você vão ver o testemunho.
Você vai ser uma testemunha viva daquilo que essa fé, que os princípios e valores da parte de Deus podem fazer na vida do ser humano. Glória a Jesus. Aleluia. Então é isso que Tiago está falando aqui. Quando ele fala no versículo 20. Eu vou te mostrar então que sem fé não tem como viver. E ele traz então no versículo 21, 22 e 23 essa fé de Abraão, essa situação que Abraão viveu. Amém? E fazer as obras, amados, que Tiago está incentivando aqui. Fazer isso, viver, praticar, não é fácil muitas vezes. Será que foi fácil para Abraão? Então passa por renúncia muitas vezes. Viver a vida de Deus, essa fé que nós professamos, vai passar, você vai ter que passar por renúncia. Você tem que entender que a obediência à palavra de Deus é a essência das boas obras que Tiago está exigindo aqui dos nossos irmãos e de nós. Amém? Versículo 24, então, ele ratifica isso, né? Verificais, então, que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Então, ele não está falando contra a fé, mas ele está dizendo aqui, ratificando aqui que elas estão intrínsecas, elas estão juntas. Né? Daí ele traz um outro exemplo aqui, né? De igual modo, então, foi também justificada por obras, por aquilo que ela fez, a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os espias, né? E os fez partir para outro caminho. A gente conhece essa palavra também, né? Essa passagem de Raabe, era uma prostituta, uma meretriz, que ela recebe essa fé, ela recebe a vida de Deus, e por causa dessa fé, ela esconde os espias. Ou seja, ela coloca a sua vida em risco. Então, viver uma vida praticando as boas obras, viver uma vida cumprindo a palavra de Deus, não só numa retórica, não só num conhecimento, mas agora realmente em ação, em atos, em fato, em verdade, que nem nós lemos ali, vai passar por renúncia, vai passar por obediência, e vai passar muitas vezes de nós colocarmos a nossa vida em jogo. Se a gente for ver lá João 15, Jesus, olha, João 15 falando a respeito para os discípulos, né? Ó, vão querer matar vocês, vão perseguir vocês. Quem está disposto a viver as obras de Deus aí? Levanta a mão. Levanta a mão, hein? Não fica com medo. Deus vai te honrar. Amém? E o versículo 23, então, 26, diz: porque assim como o corpo, olha só, ele é muito forte nos seus exemplos, né? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Amém? Procurei ser mais objetivo nesse domingo. Eu só queria terminar então com o texto lá de João. Tem mais 6 minutinhos aqui. João no capítulo 6. João no capítulo 6. Versículo 30. A partir do 30.
Desculpa, não é João, gente. É Marcos, perdão. Fala ali da multiplicação dos pães, né? Versículo 35 diz assim: Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: É deserto este lugar e já é avançada a hora. Já é avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre comida para si. E é o 37 que eu quero deixar com vocês, então, para nós terminar. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmo de comer. Amém? Então, trazendo esse texto paralelo assim, né? Então Jesus ele tinha esse olhar para com a multidão. Então Jesus ele pregava. Esse episódio aqui é logo depois, quando Jesus, quando os discípulos voltam, né, da missão que Jesus manda eles ir 2 a 2. Então os discípulos voltam. E eles relatam tudo aquilo que eles tinham feito, né? E Jesus percebe que eles estavam cansados e diz assim para eles: Não, vamos até a outra margem do rio e vamos ali descansar. Diz o texto que algumas versões dizem que eles não tinham nem tempo de comer, né? Tamanho era o trabalho que tinha para ser feito, né? E só que daí a multidão foi junto. E quando Jesus olha, e é isso que eu queria deixar com vocês, esse olhar de Jesus. Jesus olha para aquela multidão e se enche de compaixão, porque eram ovelhas que não tinham pastor. Então ele tinha um olhar cheio de compaixão, sensível à necessidade humana. Então ele começa agora a ensinar muitas coisas, diz o texto. Então Jesus ele contempla uma necessidade espiritual para a alma daquele povo. Chegou o final da tarde, Jesus pregando, chega o final da tarde, chegou o final da tarde, chegou o final do dia, e eles não têm o que comer. Vamos mandar essa galera embora. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, e diz para ela assim, boas obras. Não mande ninguém embora sem fazer nada por ele. Amém? Então Jesus, os discípulos de Jesus, vamos liberar essa galera aí. Eles estão com fome, eles estão necessitados, eles estão precisando de algo, vamos mandar eles embora, eles que se resolvam. Eles que se resolvam. Jesus disse assim, não. É isso que Tiago estava falando aqui. Jesus disse assim, não. Vocês vão dar para eles de comer. Então, recebemos a fé da cruz do Calvário. Amém? Recebemos os princípios. Levanta a mão aí. Recebemos? Amém? Então não transfira a responsabilidade. Amém? Não libera a galera antes de suprir a necessidade. Deus vai te usar. Em nome de Jesus, Deus vai te dar o recurso. Em nome de Jesus. Tá bom? Vamos ficar de pé? Senhor, primeiramente nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra, ela é linda, Senhor, ela é maravilhosa. E nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. E nós, nessa manhã, nós recebemos a tua palavra, Senhor. Nós queremos te pedir perdão que muitas vezes, Senhor, essa fé que nós recebemos de ti, nós não estamos praticando. Nos perdoa, Jesus. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos, em nome de Jesus, viver tudo aquilo que nós temos para viver, segundo a tua palavra.
nos ajuda em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Recebe essa palavra? Amém? Então olha para o seu tutor e diz assim, conta comigo.